Bom dia a todos. Ontem o telefone ficou com a memória cheia, eu não consegui limpar e aí eu não consegui fazer o vídeo de ontem. Hoje eu vou fazer o que eu posso para concluir os concílios. Hoje é domingo e o concílio é 18º Concílio Ecumênico Latrão, 1512 a 1517. Foi determinado pelo Papa Júlio II e por ele aberto em 3 de maio de 1512, o escopo do pontífice era por um óbice às pretensões do rei da França, Luís XII, que ousava convocar bispo e abades a concílio, por sua própria autoridade para reformar a igreja. Além disso, o pontífice tinha em sumo apreço e no coração a tutela da integridade da fé e da moral, sempre ameaçada pelos cismáticos e pelos rebeldes da Igreja Oriental. Foram convidadas a abrir todas as potências da Europa, tendo esta enviado seus representantes, embora os interesses e intriga da política embaraçassem os planos do velho, mas sempre ardoroso Júlio II. Mesmo Veneza, que tinha em mira suas possessões territoriais a tutelar, alinhou-se em prol do concílio na defesa e para exaltação da Santa Igreja, mandando a Latrão Francisco Foscari, patrício da Sereníssima. O Papa Júlio viu somente as 5 primeiras sessões conciliares. A 21 de fevereiro de 1513, morreu. Defendera intensa e militarmente o poder temporal da Igreja, não sem motivo, porque diz Guicciardini, sem tal poder, o chefe supremo da Igreja poderia muito facilmente ficar assaz molestado em sua esfera espiritual e assim o próprio poder espiritual ser destruído. Foi um esplêndido mecenas bramante, Miguel Ângelo Rafael, para seu mérito, puseram o gênio a serviço da Igreja. A Europa tornou-se uma província da Itália. O Papa Júlio sucedeu Leão X dos Médici, filho de Lourenço o Magnífico, e sob o exemplo de seu antecessor, dispensou proteção generosa e inteligente às letras e arte. Entretanto, as nações europeias dilaceravam-se em luta fratricidas e cada uma delas esperava ter o Papa do seu lado, tanto mais quanto se ia afirmando o poderio da Casa de Habsburgo. Não só as divergências de ideias, mas a duplicidade eram moeda corrente do século, componente fatal das relações internacionais. E o concílio olhava. Impunham-se uma reforma radical de urgente necessidade, porque, segundo
Pico de Mirandola, o luxo e a voracidade de alguns prelados transpunham todo o limite, enquanto as igrejas pareciam estábulos. Invocava-se também uma purificação da liturgia de certos ritos e de histórias lendárias. A 16 de março de 1517, encerrou-se o concílio após 12 sessões em 5 anos. Lutero afiava então as armas que teriam produzido a mais grave laceração da unidade eclesiástica se arrebentassem ao catolicismo. Os países do norte, a dizer a verdade, não se pretendiam que o concílio promulgasse leis novas. Para remediar tantos males, bastava tomar a sério e observar as já vigentes. De certo, a falha restauração eclesiástica e o decaído dinamismo deste concílio tiveram peso influente para a sombria tragédia luterana. O pranto das coisas. Vamos à foto do concílio. E os escritos. Este foi mais um passo da caminhada da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o próximo é o enfrentamento do Concílio de Trento, que lutou contra a heresia protestante. 19º Concílio Ecumênico Trento, 1545 a 1563. Contra Lutero, Zwingli e Calvino, numerosos e eminentes teólogos e leigos defenderam o sagrado tesouro da fé e da moral católica, mas com escassos resultados, porque do alto não recebiam encorajamento nem ajuda. O Papa Clemente VII frustrava a solicitude e urgente concílio. Paulo III o convocou para 1537 em Mantua. Os protestantes opuseram-se e convocou para 1538 em Vicenza. Foi preciso transferi-lo porque só haviam comparecido de 9 membros. Para isso, os soberanos católicos metiam obstáculo, embrulhos diplomáticos. Finalmente ficou convocado para maio de 1541 em vão. Só a 13 de dezembro de 1545 foi possível abri-lo e começaram as longas e trabalhosas sessões. Definiu-se que são duas as fontes da revelação, a Sagrada Escritura e a tradição,
quantos são os livros da Bíblia, que a igreja é o intérprete autêntico da Sagrada Escritura e que a interpretação unânime dos padres e critério hermenêutico. Outras definições dogmáticas encaravam o pecado original, a passagem a justo, que se recebe mediante a graça que se recebe de Jesus Cristo e que o homem deve cooperar não só com a fé, mas ainda praticando boas obras. Aos bispos impôs-se a obrigação de residirem nas dioceses e pregarem nesse ponto por vários motivos. Os trabalhos foram suspensos. Só em 1º de maio de 1551 foi possível prosseguir. Os decretos concernentes à Santíssima Eucaristia, a penitência e a extrema unção são frutos das novas sessões conciliares, inspiradas na perfeita aderência à tradição. Daí outra interrupção forçada do concílio. Pio IV o reabriu em 18 de maio de 1562 e foi presente São Carlos Borromeu, cujo exemplo mais valia a causa da Igreja do que todos os decretos conciliares. Fáceis de se promulgarem, difíceis de se cumprirem. As tempestuosas sessões, o que se diriam milagres, transbordaram em límpidos e serenos decretos visando o dever da Santa Comunhão, o sacrifício da Santa Missa, a instituição dos seminários, o matrimônio uno e indissolúvel, o purgatório, o culto das virgens e dos santos. Assim, após 25 sessões, encerravam-se em 3 de dezembro de 1563 o grande concílio ecumênico que a Igreja celebrara, o mais construtivo, o mais longo, o que no complexo contempla e define quase toda a doutrina católica. Ele trouxe a definitiva e tão auspiciosa ordem ao vastíssimo campo do dogma, da moral, da disciplina, da liturgia e inclusive da música sacra, sendo de capital importância o decreto para a fundação dos seminários. Entre os mais conspício realizado do Tridentino, são recordados 2 gigantes da restauração eclesiástica: São Carlos Borromeu, arcebispo de Milão, e São Gregório Barbarigo, bispo de Pádua. O Concílio de Trento abria nova era da Igreja. Concílio de Trento e os seus escritos. Aí começou a heresia protestante, que saiu da Igreja Católica e infiltrou no mundo por meio de Lutero, que, segundo o dever de eu falar,
como vem falando que a primeira cabeça foi Ário, a segunda foi Maomé e a terceira foi Lutero. E assim vamos dar continuidade aos dois últimos concílios que houve na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, um bom domingo e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.